máquina de escrever, provavelmente antiga Remington, não é? Ainda a moda bem antiga, quadrada, grande, pesando acho que aproximadamente uns 20 quilos, com um pé de madeira em cima, já bastante, não somente enferrujada, como empoeirada. Uma ótima sugestão. Boa tarde, doutor Francisco José Chaves da Silva. Barrinha, tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês e, indiretamente, na companhia de cada um que nos escuta nesse momento. É um prazer recebê-lo aqui, Barrinha. Você sabe que é uma admiração que a gente tem, assim, pelo que a gente ouve de você, não é? E não seria diferente, né, com a pessoa que você é, com a graduação que você tem. Aliás, o Barrinha, o Dr. Francisco José Chaves da Silva, é doutor e mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduado em Filosofia Clínica pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em metodologias do ensino de artes pela Universidade Estadual do Ceará e tem capacitação em arte e terapia pelo Instituto Aquilé, e educador e artista visual. Multipurpose também, o nosso querido Barrinha faz muitas e muitas coisas. Como foi a ideia do livro Educação, Percursos e Percalços, Barrinha? Bom, eu sou de Fortaleza e até o final de 2015 eu ministrava aula na Universidade Federal do Ceará e na Universidade Estadual do Ceará. Vim, por questões familiares, morar em Juazeiro e vim trazendo essa bagagem para colocar à disposição do Cariri enquanto trabalho acadêmico e trabalho artístico. Recebi um convite para ministrar aula numa universidade local, foi no mestrado em Educação, da Anne Sullivan, e ministrei 4, 5 disciplinas e perguntei se tinha alguém já pensando na possibilidade de ser sistematizado todos aqueles saberes que circulavam e circulam dentro da instituição e ser transformado em um livro, e me disseram que não tinham tomado conhecimento ainda aqui em Juazeiro de nenhum livro lançado com artigos de mestrando. Então me ocorre a ideia e foi tocada para frente com o auxílio luxuoso do Aldeir, que na época era coordenador da instituição. É coautor do livro. É coautor. Trabalhamos juntos nessa perspectiva de sistematizarmos os saberes que por lá circulam e editarmos um livro para que ele pudesse cada vez mais propagar as pesquisas que lá estão sendo feitas, assim como em tantas outras instituições de ensino, no Cariri e Brasil afora, nesse momento estão sendo realizadas inúmeras pesquisas, as quais não saem dos cofres, por assim dizer, das instituições. Interessante. E elas ficam ali fechadas apenas para prestar serviço, no sentido de dar conta daquilo que cada instituição cobra, quer seja um graduando, um especialista, um mestrando ou um doutorando. O ideal é que cada uma dessas pesquisas circule dando suporte para tantas outras pessoas que se encontram equidistantes, mas que precisam desses suportes, para que cada um não continue bebendo apenas na fonte dos saberes já sistematizados, os quais o mercado editorial propaga. Interessante. No popular a gente diria, tem muito papel bom engavetado, não é, Barry? Não tenhamos dúvidas. A pessoa está fazendo um mestrado, aí na sua dissertação, um trabalho até em nível de graduação, faz uma pesquisa maravilhosa, excelente, em que deduz coisas importantes, em que produz coisas tão importantes, mas ali é só para nota. Aí ganhou a sua nota, às vezes nota máxima, não é? Engaveta, porque às vezes não tem o devido apoio, talvez, para publicar, não é? E a nossa produção é bem menor do que poderia ser, né? Evidentemente, né? Em países desenvolvidos, muita dessa produção hoje já é publicada. Inclusive hoje uma boa fonte de publicação são as redes sociais, né? Deveria haver sites interessantes, importantes,
né, talvez até patrocinados pelo poder público, não é, para publicar isso. Seria interessante demais que a gente tivesse esses trabalhos publicados. E essa foi a sua ideia, não, Bahia? Sim, porque isso funciona muito enquanto feedback para as pessoas que estão alocadas nas escolas e que não têm acesso a esse tipo de produção. Elas continuam ainda tendo que beber na fonte, que geralmente vem do eixo sul-sudeste, porque nós aqui no Nordeste temos uma produção muito pequena em termos de produção acadêmica. Tá? E não raro se escuta alguém dizer que, mas cada vez mais se lê menos. Naturalmente, cada vez mais se produz menos. Hoje em dia, com muita frequência se vê gente acessando celular. Sim. E se dando por satisfeito por informações muitas vezes imprecisas e incorretas, tá? Do que por saberes. As informações, elas saltam hoje aos olhos. Com um português lá embaixo, né? E já é parte do propósito, né? Hoje em dia, você não passa de 2 letras, é VC, ponto. A comunicação está virando quase um código, não é? Um novo código de língua. Mas é isso mesmo, de qualquer forma, a comunicação interpessoal, ela tem, cada pessoa, aliás, é interessante como você pode mudar de linguagem escrevendo para cada pessoa, recebendo mensagem ou respondendo mensagem de cada pessoa. Você acredita que a educação ainda tem muitos percalços? Certamente. Muitos percalços a serem eliminados. Porém, ela também tem muitos percursos a serem percorridos. Isso é o tema do livro, né? Educação, percursos e percalços. Na sua visão, de doutor em educação, uma pessoa com tanto saber, Barrinha, nosso querido doutor Francisco José Chaves da Silva, o que emperra a educação ainda para que o Brasil não seja um país desenvolvido com tantos talentos, não é? Com tanta improvisação maravilhosa, com tantos artistas, com tantos até cientistas brasileiros hoje a serviço de órgãos internacionais, de empresas e de universidades internacionais? Olha, no Brasil nós temos algumas instituições que funcionam muitíssimo bem, obrigado. As instituições ligadas ao esporte, elas são bem subsidiadas e não raro funciona bem. Pegue um time da primeira divisão e ele funciona relativamente bem porque ele é bem amparado financeiramente. O maior elogio que se pode fazer a alguém ligado ao futebol é chamar de professor. O técnico. O técnico. O professor. Agora, chame alguém de professor por ser realmente um professor que, em determinadas circunstâncias, parece até um demérito. Por exemplo, imagine que estejamos nós aqui em uma confraternização e nos é apresentado alguém que é médico, outro que é advogado, outro que é oftalmologista, e essas pessoas têm uma receptividade tal. Quando se apresenta alguém que é professor, não atinge esse mesmo mérito. Mas são essas pessoas, ou seja, esses profissionais que formam a nossa sociedade. Entretanto, ninguém chega a ser médico ou juiz sem passar pelas mãos de professores. Logo, enquanto as políticas públicas não começarem a valorizar de direito e, de fato, o professor, cada vez mais nós teremos médicos menos capacitados, juízes menos capacitados, e por aí vai. Oftalmologistas, porteiros, menos qualificados. Enquanto a educação não tiver o seu devido valor reconhecido, teremos pessoas cada vez menos capacitadas para atuarem junto à comunidade. Olha, que maravilha. Eu estou aqui entrevistando o doutor em educação, professor, doutor Francisco José Chaves da Silva, muito popularmente conhecido como Barrinha, muito querido na educação cearense, presente aqui nos estúdios da FM Padre Cícero. O lançamento vai ser amanhã, 19 horas, no Office Cariri. Isso, lá na cobertura. Quem não conhece o local, é uma excelente oportunidade, porque a vista lá de cima é fabulosa,
Sim. Você vislumbra boa parte de Juazeiro, uma parte de Barbalha. É uma vista realmente privilegiada. Não bastando, eram pessoas inteligentes, bonitas e agradáveis, simpáticas e acessíveis durante o lançamento. Com esse o trabalho de muita gente, não é? Muitas pessoas. Somos 19 autores, sendo 18 mestrandos, e eu que sou professor do curso. Ótimo. Aldeir Lima, Adriana Moura, Maia, Ana Cristina Oliveira, Antônia Carla, Arthur Livônio Tavares Sampaio, Aurilene Pereira de Moraes, Antônia Carla de Oliveira, né? Caroline Maria Tavares de Sampaio, Eliabe Bezerra de Oliveira Silva, Erasmo Gonçalo Dias, Francisco José, o próprio Barrinha, Gemailson Nogueira de Araújo, Irineu Corrêa de Oliveira, Lindalva Rodrigues de Moraes Alencar, Márcio Moreira da Silva, Maria de Fátima Lima, Maria Deusani da Silva, Maria Zuleide de Lima Nogueira, Patrícia Pereira de Souza Timóteo, Soraya Almeida Mendes de Oliveira. Turma muito boa. Olha, Barrinha, que maravilha, viu? Vou ler com bastante atenção esse trabalho. Gosto de ler a nossa literatura regional em forma de verso, em forma de prosa, de pesquisa, de trabalho, enfim. É muito interessante a gente ter ideia dos nossos valores, né? Os valores regionais, porque fala-se muito em valores, em sucesso, nível nacional, isso, aquilo, televisão, isso, aquilo e tudo, mas quanta gente boa a gente não tem por aqui, no nosso interiorzão, não é, Barrinha? Sim, sim. Bom, então amanhã, 19 horas, no Office Cariri, o lançamento do livro Educação, Percursos e Percalços, de autoria de Francisco José Chaves da Silva, o doutor Barrinha, e do mestrando Aldeir Lima, com a colaboração desses 19 mestrandos e professores. Um grande abraço, muito obrigado a você, Barrinha. Muito obrigada, eu que agradeço e desejo êxito nesse livro, nessa empreitada, e que tantos outros possam vir e servir de suporte para que nós cada vez mais tenhamos espaço para continuar refletindo acerca da educação. Muito obrigado. Nossa ouvinte Elba manda um abraço para você. Eu agradeço e retorno um abraço para ela. Barrinha, muito obrigado. Felicidades para você. Sempre que tiver alguma outra novidade, venha aqui que será um maior prazer. Eu agradeço. Obrigado.